Olá pessoal, tudo bem? Essa aula será de Ciências Humanas e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem. Boa aula! Meu nome é Augusto, sou professor de Geografia aqui do Rio de Janeiro e nós vamos hoje conversar sobre mais uma das habilidades do Enem. Na verdade, a primeira habilidade que nós vamos conversar a respeito da competência número 5, né? Iniciando, portanto, a nossa reta final aí de preparação antes da prova do Enem. Tá? Essa habilidade número 26, ela está dentro da competência 6. É interessante que a gente comece com alguma conversa a respeito dessa competência. Né? Então, a gente pode olhar que a competência de número 6 do Enem, ela nos diz que dominar essa competência significa compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. Ou seja, compreender a sociedade e a natureza, segundo essa competência, segundo talvez um senso comum, é algo que não dá para ser feito de maneira separada. Né? A gente pode pensar que a sociedade ela se desenvolve de acordo com, digamos, os padrões naturais. A sociedade ela se organiza em formas de trabalho, em formas de produção, associadas talvez a problemas ou até a fatores positivos ligados à questão da natureza, ligados a riquezas naturais, por exemplo, e podemos pensar que o contrário também ocorre. Não somente a questão da sociedade se condicionando ao que a natureza nos traz, mas também as próprias transformações naturais que as formas de organização social vão trazer para a gente. Tá? Então, digamos que, dentre as competências que falam sobre a área de ciências humanas e suas tecnologias no Enem, essa é talvez a competência que é o mais geográfica de todas elas. Né? Eu acho que deu para entrar muito bem com a geografia em todas as outras 5 competências, mas essa é um pouquinho mais a nossa praia, porque essa fala um pouquinho de questões de meio ambiente, questões de natureza, ou seja, o elemento histórico, o elemento sociológico aqui vão ter um peso, claro, mas a compreensão de alguns fenômenos precisa um pouquinho mais da técnica da geografia. Então vamos lá, gente. Seguindo adiante nessa questão da análise da competência, a gente pode analisar então essa habilidade, o foco da aula de hoje, de maneira mais direta. Nós podemos dizer que dominar a habilidade de número 26 do Enem significa identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem. Então, eu acho que a primeira habilidade, ela já traz muito bem a ideia da competência dentro dela. Né? A gente pode colocar que essa primeira habilidade, ela fala de processo de ocupação, ou seja, ela comenta algo que se liga tanto à questão da sociedade, tanto quanto uma questão ligada também à própria natureza, e, além desse processo de ocupação, ela cita a questão dos meios físicos. Né? O processo de ocupação articulado com a questão do meio físico, com pontos positivos e negativos que ele possa ter. E sempre focando nas relações da vida humana com a paisagem. Relações da vida humana com a paisagem que podem ser ou não harmônicas. Ou seja, gente, vamos tentar pensar aqui em possíveis exemplos dessa habilidade para você. Processo de industrialização. Ele se vincula com necessidades naturais e ele também altera a natureza. Além disso, processo de urbanização, mesma coisa. Agricultura, também algo semelhante. Nós podemos pensar que esse processo de ocupação do espaço como um todo, ele está sempre ligado a uma questão associada à natureza. Então, o que a gente pode pensar? Praticamente tudo, por isso que é fantástica essa divisão de habilidades do Enem, a ambição dessa divisão de habilidades, que na verdade não consegue contemplar uma divisão mais pontual das ciências humanas, né, que isso é talvez impossível, mas o Enem se organiza dessa forma e algum exemplo a gente vai ter que pegar aqui para poder compreender o que significa dominar essa habilidade de número 26. Tá? Assim, poderíamos ter pego diversos exemplos, nós vamos seguir o exemplo que está colocado na sua ficha de estudo. Na sua ficha de estudo, o tema escolhido como uma relação da vida humana com a paisagem, como foi colocado na própria habilidade, é a questão dos eventos sísmicos. Né? Os abalos sísmicos, a questão toda associada a terremotos, associada a tsunamis, enfim, eventos que geram muitos impactos econômicos, muitos impactos além de econômicos sociais, físicos, ligados também à perda de vidas humanas. Então, eventos que são muito sérios e que, digamos, estão em alta na mídia nos últimos tempos.
no início do ano de 2011, mais ou menos entre janeiro e fevereiro, final de janeiro, nós tivemos o 4º terremoto da história, o 4º mais forte terremoto da história da humanidade desde que nós contamos, desde que nós começamos a fazer essa medição. Né? Então, o 4º terremoto mais forte da história, ele entrou num hall ali de terremotos que o único mais próximo tinha sido um de 2004, na Indonésia. A gente vai comentar ele, inclusive, ao longo da aula. Os outros dois, os dois mais fortes, todos eles na década de 60. Então vamos seguir adiante e vamos já começar a entrar de fato nesses eventos, né, nesses abalos sísmicos, vamos tentar compreender por que eles ocorrem. Por que esses fenômenos ocorrem e por que eles geram tantos impactos? Quais são as explicações físicas, as explicações naturais que condicionam a isso? Eu acho que antes de entrar nas explicações naturais, é necessário que nós pensemos em uma coisa. Muitas vezes, como o homem altera a natureza de uma maneira muito forte sempre, com todas as suas ações econômicas e sociais, nós temos mania de pensar que tudo que ocorre na natureza é um evento proveniente de uma ação do homem. No caso de terremotos e tsunamis, se for um evento proveniente de qualquer ação do homem, se a gente puder pensar que o homem ele gera terremotos ou o homem se liga com a existência de terremotos com alguma ação sua, definitivamente vai ser uma grande surpresa científica. Porque o que a gente pode pensar até agora é, de fato, uma coisa que está completamente desvinculada da nossa escala de ação. Mal dá para prever terremoto, para falar a verdade. Né? Se disserem para você, inventaram uma tecnologia nova, e essa tecnologia nova ela é capaz de avisar com data e horário aproximado um terremoto com meses de antecedência. Eu não vou te dizer que é mentira, porque a tecnologia muitas vezes nos surpreende, mas se for verdade, se for realmente possível, será algo surpreendente até para a comunidade científica. Portanto, mal dá para prever um terremoto, dá para a gente prever que algumas épocas, por conta da ocorrência de um evento, tornam outras regiões suscetíveis a ter eventos. Então, se houve um choque de placa próximo a uma borda de placa tal, a outra borda que também foi movimentada, ela pode ter alguma movimentação, dá para a gente estabelecer um certo padrão. Às vezes eles ocorrem em ciclos, né? Vem um terremoto, aí passam uns dias, ocorre outro, aí daqui a uma semana ocorre um numa área um pouco mais distante. Ou seja, são ondas, né? São ondas que demoram para se assentar e para se perder completamente. Mas o que nós pensamos, na verdade, é que é algo que foge à nossa escala de ação e foge principalmente à nossa capacidade de evitar. É impossível evitar terremoto porque a Terra é tremenda, né? Então é algo realmente muito complicado. Pensando, portanto, não nessa questão mais associada aos terremotos em si, a previsão e tudo mais, mas ligados, digamos, aos eventos físicos que ocasionam esse tipo de movimento, nós podemos pensar na movimentação das placas tectônicas. A movimentação das placas tectônicas, desculpe, o que são placas tectônicas? A crosta da Terra, a crosta terrestre, ou seja, a parte da litosfera, da esfera das rochas, a parte onde a gente vive na Terra, ela representa, é engraçado falar esse dado porque as pessoas às vezes se surpreendem. Ela representa cerca de 0,71% da massa da Terra. Tá? A crosta terrestre, sobre a qual a gente não conseguiu cavar nem a metade, a gente não conseguiu aprofundar as nossas escavações nem perto de onde começa uma outra parte da Terra, depois a gente vai entender essa estrutura interna, ela chega a 0,71% da massa da Terra. Portanto, o que a gente pode pensar em termos de analogia? Se a gente imaginar a Terra como um ovo frito, depois você vai pensar muito bem dessa forma, quando a gente colocar o exemplo da estrutura da Terra, imagine antes desse ovo frito um ovo intacto, com a sua casquinha do lado de fora. A crosta seria essa casquinha. A crosta seria essa casquinha do ovo e digamos que a escala já estaria exagerada. A escala já estaria grande. A gente pode dizer que, comparando a Terra com um ovo, aquela casquinha tão fininha, ela já é muito mais grossa do que proporcionalmente é a crosta em relação à Terra. Então, definitivamente, é uma área instável, é uma área digamos, uma massa muito pequena frente todos os outros fenômenos que ocorrem dentro da superfície terrestre. Então, a superfície, dentro da estrutura interna da Terra, né? A superfície terrestre ela sofre impactos muito fortes quando você tem qualquer movimentação interna. A gente vai entender todos os elementos físicos disso aos poucos, mas é interessante entender o que são as placas tectônicas. Quando pensamos em placas tectônicas, nós pensamos em subdivisões dessa crosta.
A crosta ela não é parecida com uma bola de gude, aquela superfície contínua, aquela coisa rígida e contínua. Como você tem uma massa muito maior, digamos, uma série de movimentações e fenômenos muito mais fortes ocorrendo dentro da crosta, o que nós podemos pensar, dentro da estrutura da Terra, o que nós podemos pensar é que a crosta ela sofre impactos diversos. Então a crosta, ela é toda craquelada, ela é toda cheia de divisões. Essas divisões, pelo menos as maiores, os maiores blocos, é o que nós chamamos de placas tectônicas. Então digamos que a Terra seria uma bola composta por algumas substâncias que nós vamos comentar pela frente, e a crosta terrestre ela é formada por placas que vão cobrir essa bola até formar toda uma esfera de rochas. Tá? Então o que a gente pode pensar? Voltando aqui para o nosso quadro, a movimentação das placas tectônicas, ela traz para a gente então algo que vai alterar de maneira muito forte, de maneira muito presente, essa ideia de todos os impactos que podem ser trazidos para a vida humana e para toda a ocupação ali em cima. Então, olhando aqui mais um tópico nosso, nós podemos pensar em mais um desses elementos, mais um desses eventos, que são as chamadas correntes de convecção do magma. Peraí, que magma? Se a gente for andando para dentro da Terra, se a gente escavar a crosta inteira e chegar lá na parte de dentro da Terra, a gente vai começar a ter aquela superfície parecida com a lava vulcânica, ou com o magma vulcânico. Quando você vê algum filme, tomara que em filmes, né, porque não é uma boa estar perto, mas quando você vê em algum filme uma erupção vulcânica, por exemplo, quando você vê aquela lava toda incandescente, escorrendo para o lado do vulcão, aquele magma, ele é a maior parte da Terra. Ele é a maior parte da superfície interna da Terra. É o que a gente chama de astenosfera, a parte do magma que está próxima à crosta. Então, quando nós pensamos nesse magma todo, esse magma, ele logicamente não vai ficar estático. Para o magma ficar daquele jeito, ele precisa estar quente. É meio que óbvio, né? O magma, pense no magma como um fundir, ou algo parecido. É uma coisa que é fluida, uma coisa que tem uma certa cremosidade, vamos colocar assim, mas se você já fez fundir em casa, ou já viu alguém fazer fundir, o fundir, quando você pega para colocar, ou quando você compra ele pronto, ele é um queijo. Ele é uma coisa rígida, é uma coisa sólida. E só quando você aquece é que ele entra naquela temperatura de fusão. Tá? Então, a superfície interna, a estrutura interna da Terra, formada em sua maioria pelo magma, ela precisa de um magma sempre fervente, sempre numa temperatura acima de 6.000 graus Celsius. Por isso que mesmo quando o magma já está saindo da crosta, mesmo quando o magma já viajou por uma área muito mais fria que ele, quando ele sai lá do vulcão, ele já sai muito quente. Né? Então, se a gente fosse pensar, se a Terra deixa de ser aquecida, se o núcleo da Terra, que a gente vai ver depois, para de aquecer a Terra por algum motivo, o que aconteceria seria um enrijecimento dessa parte interna. Qual o impacto que isso teria na nossa vida? Isso seria talvez positivo. Né? Seria talvez positivo por conta da questão de todo aquele magma que se movimenta parar de movimentar essas placas tectônicas. Mas, por outro lado, o núcleo da Terra tem outras funções. Por exemplo, é o núcleo que exerce o magnetismo atraindo as pessoas para o solo, que a gente conhece na física como a lei da gravidade. Então, se o núcleo parar de funcionar, tudo bem, não vai ter mais terremoto, mas você também não vai ficar mais preso no chão. Então, digamos que a superfície interna da Terra, ela atua de maneira firme na sua vivência, por mais que muitas vezes você passe a vida inteira sem pensar nisso. Né? Então, o núcleo da Terra, aquecendo esse magma que está acima dele, nós vamos pensar esse magma como uma panela com algo incandescente borbulhando. Imagina, sei lá, sua mãe já deve ter feito mingau alguma vez para você na vida. Então, você vendo aquela panela de mingau, quando ela começa a borbulhar, tem umas bolhas do lado, blá, blá, blá. Quando começa aquela bolha a acontecer, significa que você está numa temperatura já bastante elevada. Aquelas bolhas são as chamadas correntes de convecção. A corrente de convecção pode ser na água, quando você está fervendo a água e vai fazendo aquelas bolinhas, pode ser no mingau, pode ser no fundir, no que for, e pode ser também no magma. Tá? Então, a gente vai pensar que todo esse aquecimento, todo esse ganho de temperatura vai acabar fazendo com que nós tenhamos ali uma movimentação, uma instabilidade. Né? Essa instabilidade, essas chamadas correntes de convecção do magma, essas célulazinhas que vão ser formadas por essa movimentação, é o que vai formar esses choques todos, esses eventos todos que ocorrem na área da crosta. Tá? Então a gente pode até olhar uma imagem aqui para poder compreender isso melhor. Né? As correntes de convecção do magma,
Elas são essas movimentações que ocorrem no magma, seguindo esses ciclos, né? Essas setinhas aqui que você está vendo em amarelo, verde talvez. Eu sou daltônico, gente, eu nunca contei isso para vocês, mas eu não enxergo cores direito e é sério, tá bom? Esquisito é você, se você estiver falando que eu sou esquisito aí. Então, olha só. Essas correntes de convecção do magma, elas são movimentações que vão ocorrer de maneira ou divergente ou convergente. Pensa no seguinte, gente, se você tiver essa corrente aqui embaixo e essa corrente tiver como está disposta essa imagem, se eu estou levando essa placa para lá, com essa corrente, e levando essa placa para lá, a probabilidade de eu ter um terremoto nessa área daqui do meio não é muito grande, né? As placas estão se afastando. Então, se as placas estão caminhando em direções diferentes, você não tem um grande risco aí de você ter um mega evento. Pode tremer? Pode tremer. Pode ter uma erupção vulcânica, é bem comum, né? Porque você abre espaço aqui nessas áreas da placa, mas pode ter um terremoto, mas se houver um terremoto é de uma intensidade menor, de uma magnitude menor. O grande problema é quando essas correntes de convecção elas se dispõem dessa maneira. Elas fazem esse movimento. Se elas fizerem esse movimento, o que vai acontecer com as placas acima dela? Elas vão se chocar, né? Elas vão caminhar uma contra a outra. Então, quando essa movimentação ocorre em termos de correntes de convecção convergentes, aí é que mora o problema geralmente, tá? Aí é que mora o problema por quê? Porque o que nós podemos pensar aqui seria uma estrutura parecida com... eu gosto sempre de dar um exemplo que as pessoas entendem, pelo menos os meus alunos entendem bem. Parecida com o que você pode fazer dentro de uma piscina. Vamos pensar no seguinte. Mergulhe numa piscina mentalmente e naquela piscina você vai um pouquinho para baixo do espelho d'água. A água está aqui logo acima de você, tá? Com a água logo acima de você, imagine que você começa a fazer esse movimento embaixo d'água. Presta atenção, esse movimento. Você começa a puxar a água uma contra a outra, né? A parte que está aqui da massa da água do outro lado, você começa a puxar uma contra a outra. Vamos supor, que corrente que você está gerando naquela água ali em cima? Imagina aquelas pranchinhas de natação, aquelas pranchinhas de isopor, que sempre que quem faz natação, às vezes, colocam a gente para ficar horas lá com a pranchinha na mão, batendo perna. Blá, blá, blá. Então, imagina aquelas pranchinhas de natação dispostas ali em cima da água. Você começa a fazer assim o tempo inteiro. Começa a fazer assim. Lá embaixo, sem tirar a mão da água. Você começa a fazer isso, que gerar uma correnteza. O que tem de acontecer com aquelas pranchinhas lá em cima? Se você está fazendo isso, elas vão se chocar ou vão se afastar? Elas vão se chocar. Você está criando uma corrente que está gerando uma movimentação das duas, uma contra a outra. Né? Se você pega, vai lá para baixo d'água e começa a fazer isso, você começa a mover a água do meio do seu rosto em direção às extremidades, se tiverem pranchinhas aqui em cima, dispostas em cima da água, boiando, o que elas tendem a fazer? Elas se distanciam. Né? É igual, é a mesma coisa. Só que a diferença é que não tem um gigante lá dentro da Terra fazendo isso. Né? Isso vai acontecer por conta da temperatura. A temperatura ela vai criar células de convecção e essas células de convecção elas podem promover choques, afastamentos, e não é uma matemática simples e exata, então além de um choque ou de um afastamento você pode ter uma placa talvez arrastando uma na outra de lado, e é exatamente esse atrito das placas que costuma gerar esses problemas com terremotos, com tsunamis e tal. Tá? Então, a explicação física é essa. A explicação é que o núcleo da Terra, ele aquece a Terra internamente, a gente vai ver uma imagem sobre isso já já, e ele aquecendo a Terra internamente, o magma, a parte do manto terrestre, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ela fica borbulhante, ela fica sempre numa temperatura de fusão muito forte, muito alta, e essa temperatura muito alta, ela acaba produzindo instabilidades, produzindo como bolhas quando você vai ferver água numa panela, aquela instabilidade, aquelas bolinhas todas, elas também ocorrem dentro do magma. E com isso você vai gerar células de convecção que podem fazer uma placa se afastar da outra, uma placa se chocar com a outra, e essa é a grande explicação geológica que a gente tem, por exemplo, para a existência de montanhas, que são dobramentos pelo choque de placa. Uma se choca, sobe em cima da outra e você tem uma formação mais elevada aqui. A formação, por exemplo, dos grandes oceanos, que não existiam no passado, o próprio Oceano Atlântico, quando você vai afastando uma placa da outra por uma corrente divergente e ele vai formando uma área mais rebaixada que depois é preenchida com água. Então, tudo isso é explicado exatamente pela questão da chamada tectônica de placas, que é essa movimentação. Agora, o foco do nosso trabalho hoje é a questão do que isso gera na vida humana, quais são os impactos e o que a gente pode fazer a esse respeito. Né? Então vamos entender essa parte física, essa parte do núcleo da Terra, para que a gente consiga, de fato, entrar nessa questão mais prática. Olha só, a estrutura interna da Terra ela é disposta dessa maneira. Você tem aqui o chamado núcleo terrestre, tá?
que ele vai até ser separado em núcleo externo e núcleo interno, mas isso é uma coisa mais geológica, mais específica, para efeito de Enem, isso daí não tem grande diferença para você. Basicamente um é sólido e outro é gasoso. A crosta terrestre, que aqui nessa imagem, que é uma imagem só ilustrativa, ela também está com a sua massa exagerada, tá? Como eu te disse, ela frente à Terra toda é só 0,71%, tá? Pouquíssima coisa, é mais fino do que está aí, e a maior parte é exatamente esse pedaço aqui, que é o manto, é a área onde está o magma, sendo que essa parte do manto que está mais próxima da superfície terrestre é o que a gente vai chamar, vamos colocar aqui, de astenosfera. A astenosfera é exatamente essa área onde você tem essa movimentação do magma. A movimentação do magma, a parte onde o magma está, digamos, se movimentando de uma maneira mais agressiva. Estão havendo essas bolhas de magma, essas formações dessas correntes de convecção. Então a Terra, como eu te falei lá no início, ela seria como um ovo, né? Um ovo que você tem a sua gema lá no meio, a clara, a maior parte dele, e a casquinha lá na ponta, né? Agora, dá para a gente compreender a Terra como um ovo, pensando que é uma mera analogia, né? A massa das coisas não vai ser numa proporção exata, né? O núcleo, no caso, tem uma massa menor, o manto seria, digamos, seria um ovo com uma casca muito fina e com uma gema muito pequena, se a Terra fosse um ovo, tá? Seria algo mais ou menos assim. Então, a partir do momento que a gente compreende essa estrutura interna da Terra, é interessante que a gente comece a tentar colocar isso daqui numa perspectiva um pouco mais prática. Quem são os agentes que produzem as formas de relevo? Quem são os agentes, então, que alteram a nossa forma de vida? O primeiro deles que a gente pode colocar é o próprio tectonismo. O que é o tectonismo? É essa movimentação toda que a gente acabou de falar. O tectonismo é a movimentação das placas tectônicas. Então, essa movimentação, como eu te disse, ela pode ser afastando uma placa da outra, como a gente está vendo dessa aqui no meio. Ela pode ser chocando uma placa com a outra, ou ela pode ser uma movimentação lateral, apenas um arraste. Uma placa está arrastando na outra de maneira lateral. A gente pode compreender isso também, mais uma vez, de uma seguinte forma. A gente pode compreender isso visualmente. Vamos pensar. Essa movimentação toda que ocorre pensa que um punho meu é uma placa tectônica e o outro uma segunda placa tectônica. Essa movimentação que vai ocorrendo delas em cima do magma, elas são praticamente pranchas surfando em cima do magma, né? Elas ficam à deriva, elas não tem nada que prendam elas naquela estrutura. Então elas ficam se mexendo sempre. A única coisa que faz com que isso não seja uma zona, que fique sempre se mexendo, a ponto da gente não conseguir viver aqui em cima, é o fato de que elas são tão densas e tão pesadas que elas são afundadas no magma e já coladas umas nas outras. Então o que a gente pode pensar é que existe uma tensão de contato ali entre as duas placas tectônicas que é muito forte. Então uma placa tectônica ela não está do lado da outra, aquela amarelinha, aquela coisa. Não, ela está ali muito pressionada, tem um peso enorme sendo exercido. Quando você tem uma movimentação aqui embaixo que afasta uma placa da outra, essa placa vai fazer isso, né? Ela vai fazer essa movimentação, uma distante da outra, uma se distanciando da outra. Essa movimentação que eu fiz, se cada braço fosse uma placa tectônica, aqui pelo que eu estou colocando, fazer isso daqui, presta atenção, isso daqui levaria milhões de anos, tá? São milhões de anos que produzem um afastamento tão forte. Se ocorrer um afastamento em 15 minutos, aí 2012, final do ano, dezembro, tchau, acabou o mundo, né? Porque ninguém vai sobreviver a um evento dessa proporção, tá? Então, o que a gente pensa? Esse afastamento que ocorre, ele é bem lento, então ele não costuma gerar tantos problemas. Agora, uma placa está encaixada na outra e elas fazem uma força muito grande, elas produzem uma tensão de atrito muito grande. Se essa tensão ela produz qualquer movimentaçãozinha um pouquinho diferente, se essa tensão ela dá um leve desencaixe uma placa na outra, isso já é o suficiente para gerar um tremor naquele local. E aquele tremor, ele pode ir se propagando e chegar a outras regiões, chegar a outras áreas e gerar, inclusive, impactos na vida humana, impactos na própria ocupação das pessoas, tá? Essa movimentação da placa, disposta dessa maneira, como eu coloquei, ela se chama orogênese. A orogênese é a movimentação horizontal da placa tectônica. Ela pode estar afastando, ela pode estar se chocando uma com a outra, ou ela pode estar simplesmente fazendo um arraste lateral. Isso daqui ainda é horizontal. Imagina, são duas placas que estão em cima do magma. Elas podem fazer isso para lá e para cá,
elas podem também se mover lateralmente. Eu não estou deixando de fazer uma movimentação horizontal, né? Então uma pode arrastar na outra, uma pode chocar. Quando choca, às vezes sobe uma em cima da outra. Então, você pode ter muitos eventos de magnitudes diferentes e de pesos diferentes ocorrendo nesse tipo de movimentação. Tá? E isso vai produzir para a gente uma série de impactos e uma série de riscos, digamos, associados a esses eventos todos, que estão ligados a terremotos, que estão ligados, às vezes, a erupções vulcânicas, estão ligados, em muitos casos, a tsunamis, formação de ondas gigantes e por aí vai. Tá? Então a gente pode pensar até aqui em mais uma coisa, voltando para a nossa imagem, que além do tectonismo, além dessa movimentação que você está vendo aqui entre as placas tectônicas, você ainda vai ter outros agentes que podem chegar digamos, atingir essa superfície da Terra e gerar algum tipo de alteração. O segundo deles, não é nem o grande foco da aula de hoje, mas só já que a gente está comentando sobre os agentes internos, vamos tentar fazer isso de uma maneira completa, é o que a gente chama de vulcanismo. Tá? O vulcanismo, ele seria definido pela ação do magma, a ação exatamente dessa erupção, dessa lava vulcânica, desse magma, sobre a crosta terrestre. Né? Então, quando a gente tem um evento de vulcanismo, um dos exemplos é essa questão da erupção vulcânica. Quando essa montanha vulcânica ela tem o seu topo explodindo e extravasando magma para as outras áreas laterais, isso daqui a gente chama de erupção vulcânica, e a gente tem mania de chamar esse conezinho aqui de vulcão, mas não é, isso daqui não é. É um vulcão, mas não são todos os vulcões que têm essa forma. Tá? Se você abre um buraco no chão agora e começa a sair magma no chão, no solo, ao nível do mar, isso é um vulcão também. Por exemplo, existe vulcanismo no Brasil? Já existiu. Já existiu num passado remoto, há milhões de anos atrás, já existiu vulcanismo no Brasil. Só que no Brasil não tem montanha. No Brasil, no máximo, você tem algumas áreas de serra. Então, como é que teve vulcanismo com essas formações aí, como a gente está vendo? O vulcanismo no Brasil foi de um tipo de vulcanismo diferente, que foi o vulcanismo do próprio solo. É o que a gente chama de vulcanismo com magma básico, como o que ocorreu no Brasil. Tá? O vulcanismo com magma básico, ele tem um magma mais fluido, digamos, um magma com uma textura um pouco mais líquida, e essa textura um pouco mais líquida faz com que esse magma se espalhe. Quando nós pensamos nesse tipo de vulcanismo da imagem que você está vendo, ele é um vulcanismo que ocorre com um magma mais viscoso, um magma que tem uma concentração de sílica maior, então, consequentemente, ele é uma coisa um pouco mais cremosa demais. Eu sempre faço uma analogia também em aula, comparando o magma básico e o magma ácido, no caso, o magma básico, o mais líquido, né, e o magma ácido, esse mais viscoso, com doce de leite e leite condensado. Seria uma textura parecida. Né? O magma ácido, aquele que é mais viscoso, que agarra um pouco mais no outro, ele seria parecido com o leite com o doce de leite. Então, por exemplo, você imagina, abre um buraco aqui no chão do estúdio e começa a sair doce de leite do chão. Começa a sair doce, aqueles de fazenda, aqueles que você bota a colher e tem que puxar para vir e tal. Começa a sair aquela substância do solo. O que tem de acontecer? Ela vai se espalhar pelo chão aqui inteiro de onde eu estou, ou de onde você está, se o buraco for aí? Não. Se aquele negócio é viscoso, se ele é bem melequento, bem pegajoso, aquilo ali vai começar a formar um morrinho de doce de leite. E se, por exemplo, se for petrificado, você deixar ali estragando e ele endurecer todo, no caso, em outras proporções, em outras escalas, vai formar, no caso, o magma se resfriando e se enrijecendo, essas montanhas vulcânicas. Agora pensa como que aconteceu no Brasil, mais precisamente no sul do Brasil. Se você abre um buraco no chão e começa a sair uma coisa mais fluida, tipo leite condensado. Começa a sair leite condensado do chão, que é uma coisa que não chega a ser líquido, mas é uma coisa bem menos pegajosa do que aquele doce de leite que a gente tentou fazer uma analogia. Né? Então, imagina, abre um buraco do chão e começa a sair leite condensado. O leite condensado ele vai se esparramar pelo chão e ele vai se espalhar. Né? Então, o que a gente pensa em termos de textura seria algo desse tipo. Ou seja, vulcanismo pode acontecer de diversas maneiras e gerar impactos diferentes. Pode ter vulcanismo simples, sem gerar nenhum grande tipo de problema para a vida humana. Ou seja, por exemplo, pode ter uma erupção vulcânica e aquela área não necessariamente ser ocupada de maneira muito forte, então não gerar impacto para ninguém. Por outro lado, você pode ter uma montanha vulcânica dessa, a maior explosão vulcânica, para você ter ideia, da história da humanidade, ela aconteceu na Indonésia e deu para ser ouvido na Índia. A explosão, o barulho da explosão.
Então, quando você vê, às vezes, quando uma montanha vulcânica ela chega ao ponto de explodir, chega uma tensão tão grande que ela explode de vez, muitas vezes, essa área aqui toda da montanha, ela explode de uma vez só. Isso tudo joga cada vez rochas para lugares mais distantes e ela forma uma montanha nova, ela é toda nova aqui nessa área. Então, assim, os eventos definitivamente eles podem ocorrer em escalas diferentes. Eu acho que esse é o ponto central que você tem que entender para a aula de hoje, tá? Os eventos eles podem ocorrer um tremorzinho que você nem sente, tá? Um tremor de terra que muitas vezes você nem percebe, só um aparelho específico, um sismógrafo, que serviria exatamente para mensurar, para medir esses tremores, conseguiria perceber que está acontecendo alguma coisa nesse sentido, ou então pode ser um evento assim, cataclísmico, um evento que gere assim, o final de uma espécie no mundo, tá? Então você pode chegar a esses extremos, perfeito? Então, a gente seguindo adiante com esses agentes de formação, a gente já viu o tectonismo, e além de ver o tectonismo, a gente olhou a questão do vulcanismo. Podemos pensar então, quais são os impactos que esse tipo de evento gera? As perdas humanas e a questão das próprias perdas econômicas. Quando a gente pensa, perdas humanas em que sentido? Olha para essa imagem. Analisa essa imagem por 2 segundos. Olha que zona que está aí no meio. Olha carro, em cima de sofá, de pedaço de casa, enfim. Pensa no que aconteceu nesse ambiente a ponto de chegar a esse estrago que isso gerou e pensa se tem como isso ter acontecido sem morrer alguém aí no meio. Tá? Você estava um simples dia na rua, as pessoas passando e do nada começa a tremer ao ponto de chegar essa bagunça toda que ficou aí como resultado disso tudo. Provavelmente você teve algum óbito no meio dessa história, ou pelo menos gente ferida. Então a gente pode pensar que um dos impactos principais da questão dos terremotos é a questão das perdas humanas, né? A questão de morrerem muitas pessoas, muitas vezes em terremotos. O último grande terremoto que gerou um número de mortos, assim, bem significativo e chega a ser assustador na história, foi um terremoto de 2010, terremoto no Haiti que matou nada menos do que 240 mil pessoas só com um tremor. Então, assim, você chega ali a uma perda humana que é bastante considerável. As perdas econômicas, digamos que frente às perdas humanas, elas são menos importantes, né? Embora a sociedade não coloque dessa forma, você tem a perda de um parque industrial, prédios que vão quebrar e que vão ter que ser reconstruídos e tal, são coisas que podem ser repostas, que podem agravar um quadro de pobreza, sim, podem gerar um gasto que não estava previsto, sim, mas podem ser repostas, é uma coisa que dá para você colocar outro no lugar. Agora, esse tipo de evento, definitivamente ele pode tirar muitas vidas. Então isso pode chegar a uma escala de, assim, por muitas vezes, 240 mil pessoas na população do Haiti, é o evento que mais matou pessoas de uma vez só na história do Haiti inteiro. Tá? Então o que a gente pensa eu acho que o ponto central da sua ficha, eventos diferentes em locais diferentes podem produzir, portanto, impactos diferentes. Às vezes, você pode ter o mesmo terremoto ocorrendo em 2 lugares diferentes e aquele mesmo terremoto com a mesma magnitude, com a mesma intensidade, gerar pouquíssimas vítimas ou nenhuma, ou em outro lugar gerar centenas de milhares. Tá? Eu acho que essa é a compreensão que a gente vai ter que entender ao longo da aula. O que varia? São os fatores físicos, são os fatores humanos, o preparo, são várias coisas. Então a gente vai discutir exatamente essas coisas antes de concluir essa nossa habilidade de hoje. Tá? A gente antes disso vai parar para fazer, como sempre, um item e depois a gente vai fazer mais, pelo menos 2 ou 3 itens, depende do nosso tempo. E esses itens eles vão estar aí exatamente são os da sua ficha, inclusive, a maior parte deles, eles estão aí para ilustrar tudo isso que a gente está comentando até então. Tá? Então a gente vai parar agora, a gente vai dar 2 minutinhos para você analisar o texto da questão, mais 2 minutinhos depois para julgar as opções. Tenta fazer, tá? Isso é muito importante. A gente está aí chegando no meio da penúltima semana antes do Enem, então é um momento de você exercitar, é o momento de você chegar lá afiado. Então tenta fazer mesmo, tenta achar seu gabarito e quem acertar, fala que acertou, mostra pra gente. E quem errar, tira suas dúvidas, tá? Para que a gente consiga contemplar tudo aí, tá bom? Então vamos parar agora, tá no ponto aí para a gente dar um intervalinho? Então vamos parar agora, 4 minutinhos e a gente se encontra de novo. Tchau, tchau.
E aí, gente, deu tempo? Será? Vamos lá, vamos olhar aqui, voltando a nossa imagem, ao nosso textinho, e depois a gente analisa as opções. Vamos lá. O Ministério da Saúde do Haiti informou que 4.030 pessoas morreram até 24 de janeiro de 2011 em decorrência da epidemia de cólera. A situação se agrava pois o país ainda busca a reconstrução depois do terremoto de 12 de janeiro de 2010, que devastou a capital Porto Príncipe e outras cidades importantes. Aí a gente vê então que é um quadro de pobreza muito grande, né? Cólera, uma doença própria de áreas, de regiões do planeta em que a salubridade não é muito boa, em que a contenção de epidemias ela não é muito boa, vacinação e por aí vai, ou seja, mostra que é uma região pobre. E, além disso, você vê embaixo uma imagem fantástica, né? Japão reconstrói em 6 dias estrada destruída pelo terremoto. Olha isso. Olha como a estrada estava em 6 dias depois do terremoto, como a estrada já estava reconstruída. Então, fantástico o tempo de reposição que o Japão teve ali. Claro, isso não foi feito com toda a estrutura japonesa, né? Você vê aqui por essa imagem que a coisa já é feita para quebrar certinho, né? Ela já quebra de maneira organizada para facilitar a reconstrução, né? Então, em algumas estruturas específicas, você já tem toda uma engenharia civil que já deixa isso preparado para esse tipo de acontecimento. Então, assim, está claro uma diferenciação entre os dois, né? Está claro que o que ocorreu no Haiti em 2010 foi grave, o que ocorreu no Japão também foi grave, mas você vê um dos países, qual era a data aqui? 24 de janeiro de 2011 e o outro 12 de janeiro de 2010, que foi quando ocorreu, né? Então, assim, 24 de janeiro para 12 de janeiro de 2010, você tem aí mais de um ano passou. Mais de um ano se passou e o Haiti está lá sofrendo com problemas sociais provenientes não só do terremoto, mas do quadro social que ele tem e que foi agravado pela destruição do terremoto. Nessa imagem de baixo, você repara o Japão se reconstruindo em 6 dias. Então, assim, uma questão interessante que ela mostra exatamente essa diferenciação. Então, vamos ler a questão juntos. As diferenças entre a reparação dos efeitos das catástrofes ocorridas no Japão e no Haiti estão relacionadas respectivamente a... Olha só, quando tiver respectivamente, na sua pergunta, é respectivamente mesmo, isso é sério, tá? Se ele pergunta no Japão e no Haiti, ele não quer que você responda no Haiti e no Japão. É no Japão e no Haiti. Então entendemos que do tracinho para a sua esquerda vai ser o Japão, uma característica que ele está dando do Japão, do tracinho para a sua direita, do Haiti, tá? Se inverteu, está errado. Se inverteu, não é a opção que a gente quer. Então vamos lá. Então ele quer, vamos relembrar, a diferença entre a reparação dos efeitos das catástrofes estão relacionadas ao quê? Tá? Por que então foi rápido no Japão e por que demorou no Haiti? Vamos lá, letra A. Desenvolvimento tecnológico. Bom, legal, né? Desenvolvimento tecnológico seria uma grande explicação para o Japão ter uma capacidade de se reconstruir em 6 dias aquela estrada. E do outro lado, o baixo nível de vida. Baixo nível de vida está sendo colocado ali como também uma hipótese boa, porque ele mostra que não só o terremoto foi um problema do Haiti, mas os impactos do baixo nível de vida que o Haiti já tinha se tornaram ainda mais graves por conta do terremoto. Então a A faz sentido, a A é legal, mas vamos ver as outras. Letra B. Mão de obra qualificada, na outra parte dela, economia de base agrícola. Precisa de mão de obra qualificada, você acha, para construir uma rodovia em 6 dias? Uma rodovia que tinha sido toda destruída para ser reconstruída em 6 dias? Acho que sim, né? Acho que isso é coisa de gente, inclusive, muito bem qualificada. Então, a primeira parte está legal. A segunda parte fala de uma economia de base agrícola. Digamos que isso não é conclusivo. Uma economia de base agrícola, tudo bem que costumam ser economias que não são tão desenvolvidas. Tudo bem, mas isso não quer dizer que necessariamente o quadro social do país seja horroroso, tá? O quadro social seja um dos piores, ou pior da América, como é o do Haiti, né? Então, o que a gente vê, uma alternativa que foge um pouquinho ao foco. Na letra C, centralismo estatal. Centralismo estatal, ele diria então que a reconstrução foi rápida, porque no Japão é o Estado, é o governo que faz tudo na reconstrução. Não sei. E se o governo japonês, de repente, opta por terceirizar algum serviço? Se o governo japonês ele tem alguma empresa de engenharia própria para ajudar ele nesse processo de reconstrução?
Depois, quando você vier para a segunda parte, a gente ficou no si, né, na primeira. Não dá para ter certeza sobre o centralismo estatal, né? Precisaríamos conhecer mais o Japão. No caso do Japão, você não tem o centralismo estatal já há bastante tempo, mas você não precisava saber disso. Mas a segunda parte, ela fala de recursos internacionais escassos. Vem cá, não são os recursos internacionais que são escassos. Talvez a ajuda seja escassa. Talvez os recursos enviados para o Haiti, eles não sejam tão grandes. Tudo bem, mas os recursos não são escassos. Eles estão lá. Se eles são dados para o Haiti ou não, aí é uma outra história. Então, essa também não pode ser. Então, já arriscamos a B de bola e já arriscamos a C de casa. Vamos lá. Letra D. Distribuição equilibrada de renda e, na outra parte, criminalidade elevada. Então, vamos pensar, se o país tem uma distribuição de renda muito boa, a estrada é reconstruída rápido. Sim, não vejo nenhuma relação. Se a criminalidade é elevada, as pessoas têm cólera. Sim, realmente, a letra D, ela não entra nem no sentido nenhuma das duas. Economia planificada e sólida estrutura de construção civil. Sólida estrutura de construção civil, no caso do Haiti, não, né? Na segunda parte, então, ele está se referindo ao Japão. Então, já está errada a alternativa. Você não precisaria nem, então, saber o que é economia planificada. Economia planificada é uma economia que tenha um padrão de domínio, ou seja, da iniciativa privada, ou, como foi comum ao longo da história, do Estado. Ou seja, economia planificada é uma maneira conceitual, um pouquinho mais formal, de você falar das economias socialistas. Tá? Economias em que dá para você entender um padrão, as economias são ditas planificadas por conta de um padrão que elas seguem, que é o fato de tudo ser do Estado. Tá? Então, economia planificada também. O Japão não tem uma economia socialista e na segunda parte ele cita uma que seria válida, mas seria válida pro Japão. E a segunda parte é a coluna do Haiti. Logo, gabarito nosso, letra A. Sim. Gente, eu acho que tinha mais uma dúvida ali no ponto pra gente, né? Vamos tirar logo antes de voltar. Professor, há alguma modificação ocasionada pelo homem que pode causar uma erupção vulcânica ou tremor? A resposta seria não, tá? Eu vou te dizer que existem teorias que tentam achar explicações para isso, tá? Tem gente que diz que o aquecimento global ele pode criar uma alteração, mas assim, como é que o aquecimento global de alguns graus na superfície poderia criar uma alteração térmica que fosse suficiente para alterar essa estrutura interna de um magma que está acima de 6.000 graus Celsius? É mais fácil o magma sair e esquentar a gente do que o nosso aquecimento mudar a temperatura do magma, né? Então, assim, todas elas são teorias, nenhuma delas é completamente aceita. Então, a resposta científica, hoje oficial, é não existe nenhuma relação. Tá? O que dá para a gente fazer é tentar se preparar para receber esse tipo de evento e se preparar para, na medida do possível, tentar prever. Que não dá para prever com um tempo muito grande de antecedência, com uma antecedência muito grande, mas dá, digamos, para algumas horas antes a gente suspeitar que vai ocorrer algum tremor, alguma coisa assim. Tá? Isso talvez possa ser o suficiente para população começar a se preparar, começar a deixar os serviços de emergência em alerta, desocupar alguns ambientes mais shopping center, um estádio de futebol e tal. Então, assim, o preparo de algumas horas antes pode ser o suficiente para salvar muita vida. Mas o que a gente pode fazer para o terremoto acontecer ou não, isso assim, até agora a resposta é não. Tá? Sim? Respondido? Então vamos seguir adiante e depois a gente para tirar mais dúvidas. Vamos lá. Além da questão do terremoto, a gente ainda tem a história dos tsunamis, né? Eu cheguei a comentar uma vez ou outra ali, mas o tsunami ele ainda vai surgir aqui como mais um dos eventos que também pode dizimar muitas pessoas. No caso, o terremoto da Indonésia de 2004, que foi o mais grave, não foi nem um terremoto, o terremoto foi numa ilha. Em 2004 você teve na Indonésia principalmente um tsunami que também dizimou aí centenas de milhares de pessoas. Tá? Então o que acontece? Como que se forma um tsunami? Você está reparando aqui uma chamada linha de falha. O que é a linha de falha? A linha de falha é a área onde há o contato entre duas placas tectônicas. A gente chama esse contato de uma área de linha de falha porque digamos que a crosta, como eu te falei, se ela fosse constante, se ela fosse tipo uma bola de gude, ela não teria essas rachaduras. Agora, como ela é um conjunto de placas que estão encaixadas e esse encaixe ele gera uma tensão entre essas placas, essa tensão ela vai ser vista como uma falha na crosta.
né? É como se a crosta nesse ponto tivesse quebrado. E a crosta tendo quebrado e tendo gerado alguma tensão aqui que faz com que se propague uma onda, o que pode acontecer? Imagina que aconteça o que rolou ali naquela imagem. Vamos olhar aqui, tentar reproduzir para vocês. O que aconteceu ali naquela imagem foi mais ou menos isso. Havia uma tensão muito forte entre duas placas, elas estavam lá com aquela tensão forte, 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 até que chegou um ponto que a resistência aqui, eu estou fazendo força, vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo força. Até que chegou um ponto que essa resistência ela não aguentou mais e uma placa fez isso. Pum, deu uma subidinha, tá? Ela estava encaixada, ela fez pum, uma subida. Agora, essa subidinha aqui para você é ridícula, você está vendo uma mãozinha subindo, né? Agora, quando você imagina uma placa tectônica de quilômetros de profundidade fazendo isso, pum, para cima da outra, você imagina a água que está em cima, você imagina a violência do tremor que isso não gera, você imagina um oceano que está ali em cima, a quantidade de água que não vai ser empurrada para cima ao mesmo tempo, gerando uma onda gigante. Então, assim, 80% a 90% dos tsunamis, a formação é essa. Há algum choque de placa tectônica, há algum impacto muito forte, e esse impacto gera um desencaixe da placa, e essa subidinha é suficiente para você movimentar uma massa de água muito grande. Tá? Por que eu falei 80% a 90%? Alguns tsunamis, geralmente tsunamis menores, tá? Que geram menos impactos, eles também são gerados por erupções vulcânicas. Se ocorre uma erupção vulcânica dentro do mar, você pode ter vulcão dentro do mar, né? Um buraco por onde sai a magma. Ponto, pode ser dentro do mar. Se você tem uma erupção vulcânica dentro do mar, a explosão da erupção, ela vai gerar um certo deslocamento de ar ali dentro, tá? E isso pode produzir uma onda maior, mas assim, definitivamente são tsunamis menos graves do que esses tsunamis ocasionados por uma subida numa placa da outra, tá? Então, assim, a gente entendendo, voltando aqui para a nossa imagem, a gente entendendo como é a estrutura de um tsunami, você percebe que essa onda que se formou, ela pode gerar um impacto muito grande, tá? Essa onda para cima aqui, ela foi essa grande massa de água, toda ela empurrada para cima de uma vez só, e ela vai tender a se deslocar lateralmente. Se ela se desloca em direção ao resto do mar, ela aos poucos vai se dissipando, tá? Mas se ela se desloca principalmente perto de uma área de litoral, aí, meu amigo, é aquela onda gigante entrando no litoral e gerando problemas, tá? Quando você está, por exemplo, na praia, quando você está, por exemplo, numa área onde você tem a ondas, onde você tem essa movimentação, é bastante comum você perceber, e o que popularmente a gente chama, que é a onda puxar. Quando a onda, depois que bate, ela volta para o mar, você diz, o mar está puxando muito, né? O mar ele está puxando muito. Na verdade, o que está fazendo? O que está acontecendo aqui? Essa massa de água que subiu, ela precisa trazer uma parte dessa água para cá para poder dar forças para que essa onda se forme. E essa onda consiga ir para cima de você. Então a onda quebra, a água volta e depois que a água volta, ela vem de novo. Tá? Isso vai acontecer em escalas muito diferentes ao longo da linha de costa, mas quando ocorre algo desse tipo, é comum a gente reparar um certo recuo do mar antes do tsunami chegar. É como se o mar desse um puxão, como se fosse uma onda gigante, como se fosse não, né? É uma onda gigante vindo, e essa onda gigante, ela puxa tudo para dentro dela mesma para poder gerar aquele ondão que vem na sua cabeça. Então, assim, se um dia você viajar para uma área que tem tsunami, você estiver lá perto da praia, e do nada você reparar que o mar foi embora. Assim, do nada, você está lá na praia, o mar mete o pé, sai correndo no mar, você olha para aquilo e já, ih, caramba, o que aconteceu? Uma criancinha, uma menina canadense, se eu não me engano, de 10 anos de idade, ou menos que isso, nesse tsunami de 2004 na Indonésia, ela salvou a vida da família dela, do pai, da mãe e do irmãozinho dela, e mais de algumas pessoas que acreditaram nela, porque ela deu um escândalo na praia por conta disso. Tá? São alguns minutos, cara, é uma onda forte, né? É uma onda gigante. Então, para ela formar aquilo tudo para poder chegar, quando o mar recuou ali, um tsunami nessas proporções do que aconteceu na Indonésia, o mar recua, passam alguns poucos minutos e vem aquela onda gigante lá no horizonte e aí um abraço. Né? A criancinha tinha aprendido isso, a menininha canadense, tinha aprendido isso na escola, e quando há um tsunami o mar recua, e quando houve aquele recuo do mar do nada, a boiazinha dela provavelmente foi embora e tal, e ela saiu gritando, tsunami, 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 deu um escândalo, perturbou os pais dela e falou, quando ocorre isso é tsunami, é tsunami, é tsunami, ficou perturbando. Os pais acreditaram nela, até porque deviam ter uma ideia de que ali é uma área onde ocorrem tsunamis às vezes, e saíram daquela área e se abrigaram numa estrutura resistente. Conseguiram sobreviver.
Morreram mais centenas de milhares de pessoas, mas eles foram para uma estrutura mais resistente, cerca de 20 e poucas pessoas, e que acompanharam eles e conseguiram sobreviver. Então, dica contra tsunami. Não sei se vai ser útil na sua vida, mas pelo menos é uma coisa curiosa, tá? Então, assim, além da questão do tsunami, a gente pode pensar que todas essas movimentações, sejam elas de tsunamis, ou de vulcanismo, ou de tectonismo, elas têm algumas áreas de incidência mais fortes no planeta. Então, olhando para cá, essas bordas de placa, essas áreas de contato de placa tectônica, elas são áreas onde, tipicamente, você pode ter mais choque entre essas placas. Ou seja, tem uma área de centro de placa, tem uma placa tectônica. Imagina que esse negocinho azul aqui, onde está escrito Círculo de Fogo, imagina que isso daqui seja uma placa tectônica. Se eu estou localizado aqui, no centro da placa tectônica, existe a possibilidade de ter um terremoto? Até existe. Mas vamos concordar que eu não estou nessa área aqui, onde é mais provável um choque entre essas duas placas, perfeito? Então o que a gente pode pensar? Essas áreas de contato de placa tectônica, elas são áreas muito mais sensíveis à existência desses tsunamis, desses terremotos e por aí vai. Quando você pensa no Círculo de Fogo do Pacífico, por exemplo, que é a área do planeta onde mais ocorre esse tipo de evento, vai ser uma área, então, toda ela cortada por contatos de placas tectônicas. Então vamos dar uma olhada nessa imagem aqui que você vai entender. Essa imagem da sua esquerda, essa daqui, ela vai ser a imagem dos contatos de placas tectônicas. Tá? Essa imagem, portanto, ela fala sobre uma placa, vamos olhar aqui. Essa imagem aqui, ela fala digamos, uma organização das placas tectônicas de acordo com os limites dela. Você repara até que tem umas pequenas setinhas ali dentro da imagem, né? Mostrando, a sul-americana e a africana, elas estão se afastando. Ao passo que a sul-americana e essa outra placa de Nazca, elas estão se chocando. Aqui você entende, por exemplo, porque que esse afastamento, ele acaba gerando a existência de um oceano aqui no meio, que abriu espaço para a água entrar, e porque que esse choque aqui, na placa de Nazca, ele produziu todo esse relevo do litoral oeste da América do Sul, que é a Cordilheira dos Andes, que é uma área montanhosa. Então, o que você pensa? Você pensa que essa movimentação de placa, ela está ligada à formação do relevo, e além de estar ligada à formação do relevo, ela tem também uma ligação associada com eventos, né? Com o Círculo de Fogo, com, enfim, tsunamis, terremotos e por aí vai. Essa área que a gente chama de Círculo de Fogo do Pacífico, dá uma olhada nessa imagem e vê se você consegue estabelecer uma comparação, um padrão dessa imagem. Deixa eu tirar aqui as marcações que a gente fez. Olha aí. Você consegue reparar que o desenho é parecido? Aquela segunda imagem, os pontinhos que você tem na segunda imagem, são vulcões ativos ou que tenham tido uma atividade recente. E a manchinha que você está vendo na imagem da direita são áreas passíveis de terremotos no planeta. Você consegue reparar uma certa coincidência no desenho entre as áreas passíveis de terremotos e áreas de existência de vulcanismo com as áreas de contato de placa, né? Mais precisamente uma região, essa região aqui que vai pegar metade dela nesse canto e metade dela no outro canto, formando um semicírculo de cada lado, seria uma espécie de um círculo, é o que a gente chama de Círculo de Fogo do Pacífico. É a área onde eu tenho mais contato de placa tectônica no planeta. Então, por exemplo, vamos pegar, a gente falou do terremoto do Japão e do Haiti, né, naquela imagem. Então, na imagem da questão. Então, vamos pensar no seguinte. Onde está o Japão e onde está o Haiti nessa brincadeira? O Japão está aqui, a área de contato de placa, o Haiti está aqui, né? A área de contato de placa. Se repara que não somente é uma área de contato de placa, como de algumas placas nos dois lugares, né? Então você pensa que, de fato, vão ser áreas que são onde é muito comum a presença desses terremotos, desses eventos. Você repara que uma mancha concentrada aqui nas proximidades do Japão e uma mancha também nessa parte da América Central, né? Típico, então, de uma área onde a incidência de terremotos ela vai ser muito grande. Tanto de terremotos quanto de tsunamis e por aí vai, tá? Agora, gente, a gente tem mais um itemzinho para a gente fazer, e esse item, ele é um pouquinho mais longo. Eu tinha colocado aí 2 minutos e 2 minutos, só que esse item, na verdade, ele tem 2 textos. Então, a análise dos textos, você vai reparar que vão ser 2 minutos para cada texto, tá? E depois julgar a opção. Então, aí um tempinho para você fazer esse item, fazer esse exercício. É um pouquinho comprido, mas é válido, porque ele tem algumas informações interessantes. Já já a gente volta para poder analisar isso junto, certo?
áreas atingidas. São 31 mortos no território de Samoa americano, 149 em Samoa e 9 em Tonga. As autoridades dizem, no entanto, que cidades inteiras podem ter sido destruídas em ilhas mais afastadas, em que centenas de pessoas estão desaparecidas. Então, você já viu aí, essa história do tsunami pode trazer de fato alguns impactos bastante sérios. Reportagem número 2. Tremores deixam pelo menos 1.100 mortos na Indonésia. Pelo menos 1.100 pessoas morreram na Indonésia em decorrência de 2 fortes terremotos que sacudiram a região nos últimos 2 dias. Você repara que isso daqui é uma imagem, um texto de 2009, né? Então não estamos nos referindo àquele tsunami enorme de 2004. É um outro. Informou o líder humanitário das Nações Unidas, John Holmes, nessa quinta-feira, segundo a CNN. Autoridades afirmam que o número de vítimas pode ser ainda maior e chegar aos milhares, ultrapassando até mesmo o número de vítimas do terremoto de Yogyakarta, que em maio de 2006 matou mais de 5.000 pessoas. Corpos ensacados aguardavam remoção do lado de fora dos hospitais nessa quinta-feira e boa parte de Padang permanece sem luz. Vamos lá. Ele está falando, portanto, de impactos de tsunamis, né? Ele está citando, então, aqui 2 reportagens que mostram essa questão dos tsunamis e impactos que são produzidos por esse tipo de evento, né? Então, sobre a dinâmica interna do planeta Terra e seus reflexos na área em destaque, assinale a alternativa correta. A gente acabou de falar, então esse exercício está colocado exatamente por isso, porque a gente acabou de falar da questão das áreas de incidência maior desses terremotos, desses eventos e até tsunamis. Então, a letra A diz: a formação de tsunamis ocorre geralmente pelo contato divergente de placas tectônicas em regiões oceânicas, gerando um movimento brusco que desloca uma grande quantidade de água em direção ao continente. Faz sentido a nossa letra A. Vamos ver. A formação de terremotos ocorre a partir de movimentações mais bruscas na área de contato das placas. Quanto mais significativo for esse afastamento, maior será a intensidade do fenômeno. Sim, movimentações mais bruscas na área da placa faz sentido. A região da Oceania se situa próxima ao chamado Círculo de Fogo do Pacífico, área de intensa movimentação e atrito de placas tectônicas. Dá uma voltada lá naquela imagem. Olha aqui. Aquela imagem. A Oceania próxima ao Círculo de Fogo do Pacífico. Então, bacana, faz sentido. Agora, ele fala do tsunami na Oceania no primeiro e ele te pede o quê? Sobre a dinâmica interna do planeta Terra e seus reflexos, assinale a alternativa correta. Então, a C também faz um relativo sentido. D. A ocorrência desses fenômenos se dá devido à pouco fragmentada estrutura das placas tectônicas da região. Não, a D não pode ser definitivamente, né? As placas elas são bem fragmentadas dentro dessa área. Letra E. O afastamento de placas tectônicas se mostra como a principal causa da ocorrência de terremotos de grande magnitude. A gente disse que é justamente o choque de placas tectônicas que produz esse tipo de coisa. Então a D e a E não pode ser. Nosso problema então ficou entre A, B e C. Vamos dar uma olhada e a gente explica por quê. Na C, a região da Oceania se situa próxima ao Círculo de Fogo, área de intensa movimentação e atrito entre placas. Faz sentido. A gente pode pensar aqui que a primeira, ela fala, eu não tinha percebido, eu estava até em dúvida por conta disso. Ela fala de contato divergente, né? Eu tinha lido convergente. Então, contato divergente de placas é a mesma coisa do que afastamento de placas. Então, não pode ser a E, a D e nem a A. Qual o problema da B, então? Vamos tentar achar. A formação de terremotos ocorre a partir de movimentações mais bruscas na área de contato das placas. Quanto mais significativo for esse afastamento, maior será a intensidade do fenômeno. E aí? Problemas, porque a B está certa também. Agora, ele pergunta a respeito de quê? Terremotos ou tsunamis? Ele estava falando de tsunamis no texto, né? Então aqui, a letra C, ela comenta que o Círculo de Fogo é uma área de movimentação, podendo haver terremotos e tsunamis inclusive. A letra B, ela fala única e exclusivamente de terremotos. Tudo bem que as causas são iguais, tudo bem que as causas são bastante parecidas, mas não foi isso que foi perguntado na alternativa B. Então é típico isso de questões do Enem, até de algumas outras universidades que ainda não aderiram ao Enem, exatamente colocar para você 2 alternativas que estejam certas, mas apenas uma delas responde ao que o enunciado perguntou. Então ficamos realmente com o nosso gabarito, letra C de casa. Certo? Então,
podemos seguir adiante a partir daí. Eu acho que tinha dúvida no ponto, né, gente? Tinha? Vamos responder então antes de continuar. Professor, então posso dizer que terremoto e tsunami são a mesma coisa? Olha, não são a mesma coisa, tá? Terremoto e tsunami não são o mesmo evento, mas eles têm, como a gente colocou, a maior parte dos porquês, dos motivos, das causas desses fenômenos sendo causas parecidas. Choque de placas tectônicas, arraste de uma placa com a outra, alguns tremores, algumas movimentações. Então o que ocorre é, se esses tremores eles produzem, então, eventos, e esses eventos eles trazem para a gente problemas com abalos, a gente pode pensar que esses tremores, portanto, eles são a mesma causa para o terremoto, que a gente chama, e além do terremoto, a questão dos próprios tsunamis. Então, não são a mesma coisa, mas digamos que são frutos das mesmas causas. Então, são fenômenos que costumam até ocorrer juntos, ocorrer simultaneamente. Como foi no caso do Haiti e do Japão. No caso do Haiti não teve tsunami, no caso do Japão teve. Teve um terremoto, 20 e poucos minutos depois, tsunami atrás. Então a gente pensa que de fato são coisas que não podem caminhar separadas sempre, tá? Então não são a mesma coisa, mas tem as mesmas causas. Parece que a gente tem mais pergunta, né? Vamos dar uma olhada? Professor, como eu posso identificar a diferença entre as rochas magmáticas e sedimentares? Olha, isso foge um pouquinho do que a gente está falando, mas rocha magmática, ela é exatamente essa rocha do vulcanismo que a gente falou. Lembra que eu coloquei ali a história do vulcanismo associado à questão, por exemplo, do magma ácido e básico, tipo quando o magma sai e ele se resfria, aquele resfriamento depois ele pode se enrijecer? A rocha magmática ela é formada exatamente pelo enrijecimento, pela solidificação do magma. Quando a gente pensa, no caso, numa rocha que é formada dessa maneira, ela vai receber o nome de magmática ou ígnea, né? Quando pensamos em rocha sedimentar, é a rocha que é formada por fragmentos de outras rochas. Então imagina, o magma já formou uma rocha e aos poucos ela começa a sofrer erosão, perder sedimentos de cima dela e esses sedimentos vão caindo em uma outra área. Essa área receptora dos sedimentos, ela pode aos poucos aglomerar um sedimento ao outro e produzir alguma rocha nova. Então as rochas sedimentares são feitas de sedimentos, pedaços de outras rochas, e as rochas magmáticas são o magma que se resfria e se petrifica, se solidifica. Tá bem? Então, gente, participa, manda dúvidas, porque sempre que manda é legal. Tem como vocês colocarem aquela dúvida de novo na tela? A última de agora? Eu esqueci de ler o nome do polo, né? Então, já que estão mandando poucas dúvidas, a gente tem que valorizar. Ó, foi o Lucas Baker, não sei como é que se fala isso, de Porto Trombetas, professor Jonatas Pontes Atias. Então, vamos lá, seguindo adiante. A primeira pergunta que já surge aqui na nossa tela direto é a questão da possível ocorrência ou não desses fenômenos no Brasil. Pode ocorrer, eu citei até lá no início da aula que pode sim ocorrer. A resposta para a gente seria sim. Agora, ocorrem estando numa área de meio de placa tectônica, com uma frequência muito menor do que outras regiões e com uma intensidade também muito menor, né? Ocorrem tremores no Brasil, sim. Só que a maior parte dos tremores brasileiros, eles são na casa de 1 grau na escala Richter, 2 graus. Isso não é perceptível nem que você esteja em cima do tremor. Ele é apenas uma vibração que ocorre na placa e isso não é perceptível para a vida humana. Só é perceptível quando a gente passa mais ou menos de 3 a 3,5 graus na escala Richter, aí você sente uma vibração. Aí daí para frente, quanto mais graus você tiver, se torna um impacto maior. Agora, o que a gente pode pensar é que alguns tremores, alguns desses terremotos, vão ser terremotos que, assim, trazem para a gente possíveis impactos até no Brasil. Por exemplo, a gente teve esse tremor que está aparecendo aí na sua tela, em Montes Claros, em Minas Gerais, foi um tremor que foi estimado entre 3,5 a 4 graus na escala Richter, mais ou menos. Esse tremor de mais ou menos 4 graus na escala Richter, ele produziu pra gente uma cena que apareceu no jornal, as pessoas correndo do shopping e tal, uma coisa que chegou a assustar. Não chegou a ter vítimas fatais, não chegou nem a destruir imóveis, só alguns muros que já estavam ameaçados, caíram e tal, mas enfim, uma coisa que não tem uma magnitude tão grande. A gente já teve terremoto maior no Brasil? Teve. O maior terremoto da história do Brasil, ele aconteceu no ano de 1955, no Mato Grosso, tá? Se tiver alguém aí do Mato Grosso, foi aí.
No Mato Grosso, a gente teve o maior terremoto da história, chegou a um terremoto que, assim, para outras áreas chega a ser considerável. 6,3 graus na escala Richter. O que aconteceu no Mato Grosso em 1955, quando houve um terremoto de 6,3 graus na escala Richter? Nada. O Mato Grosso, em 1955, a ocupação do Mato Grosso ainda não era como é hoje, que também não é a área mais ocupada do Brasil, até hoje, mas em 1955 você ainda estava começando a expandir as atividades econômicas de maneira mais forte para o Mato Grosso. Então, em 1955 acontece isso numa área que ainda é pouco habitada do Brasil, definitivamente a gente não tem um terremoto que tenha gerado grandes problemas. Em 1984, a gente teve o terremoto, digamos, que não foi o mais violento, foi de 5,3, se eu não me engano, graus na escala Richter, num município do interior do Rio Grande do Norte, no município de João Câmara. E esse terremoto, ele foi um terremoto que chegou a derrubar 4.000 casas em 1984. Então aqui, a gente tem um impacto um pouco maior, porque ocorreu no meio, foi 5,1 graus na escala Richter, lembrei. Então, a gente tem ali um terremoto que traz para a gente um impacto um pouco maior. Não chegou a ter nenhuma vítima fatal direta, atestada, mas 5,1 graus na escala Richter derrubou 4.000 casas. E um terremoto de 6,3, que foi o maior da história, não derrubou casa nenhuma. O que a gente pode pensar então? Os terremotos, eles têm intensidades diferentes e eles têm também fatores, tanto do terremoto, de características do tremor, tanto quanto fatores das próprias estruturas locais, que ajudam a gente a compreender por que o terremoto matou mais gente ou matou menos gente, destruiu mais ou destruiu menos. Tá? Então é exatamente isso que a gente tem que ver aqui para frente. Tentar compreender por que um tremor mata mais gente e o outro mata menos pessoas. Tá? Eu acho que a grande contraposição que a gente tem que fazer é essa aqui, ó. Os impactos diferenciados desses eventos, eles trazem para a gente o grande exemplo da sua folha. Vamos olhar para a imagem. O terremoto do Haiti, de 2010, e o terremoto do Japão, de 2011, como a nossa grande comparação da aula de hoje. O terremoto do Haiti, de 2010, ele foi um terremoto mais fraco do que o do Japão, de 2011, mas, no entanto, o terremoto do Haiti, que teve, o terremoto do Haiti e do Japão, que tiveram magnitudes diferentes, a gente pode pensar aqui. O do Japão, ele figurou como o quarto terremoto mais forte da história, foi um terremoto de 9 graus na escala Richter, tá? E matou cerca de 16 mil pessoas. Quando a gente tem o terremoto do Haiti, ele foi um terremoto de 7,3 graus na escala Richter e ele matou 240 mil pessoas. Então vamos pensar, 240 mil pessoas, 16 mil pessoas. A gente vê essa comparação entre um terremoto e outro, e esse terremoto, portanto, do Haiti foi mais fraco. Ué, não dá para entender então. Olha a chargezinha que foi colocada ali, sacanagem, né? O Japão antes do terremoto, o Haiti... O Japão, desculpa, depois do terremoto, o Haiti antes do terremoto. O que isso está querendo dizer? Que o Haiti já tinha problemas antes do terremoto. Então o terremoto ele vai agravar os problemas do Haiti, como aquela outra questão mostrou pra gente a questão da cólera. Então o Haiti antes do terremoto ele já era problema, já tinha problemas. O Japão depois do terremoto, se ele estava assim, você imagina como estava o Haiti, né? Depois do terremoto, tudo mais destruído ainda. Então você pensa, essa questão, como é que um terremoto, meu Deus, pode ter 9 graus na escala Richter, o quarto maior da história, e matar 16 mil pessoas, e um outro de 7,3, muito mais comum, matar 240 mil? Uma das explicações já está aí, né? A questão da pobreza, a questão da falta de preparo das estruturas. Mas não são só essas explicações. A gente pode pensar que o que ocorreu nos dois casos teve as suas diferenças também por conta de alguns fatores físicos. Não é só um númerozinho de graus na escala Richter que define para você se um terremoto vai matar mais ou menos gente. Tudo bem, é até um dos primeiros fatores que a gente vai pensar, a chamada intensidade do sismo, né? A chamada força do terremoto. Se o terremoto teve mais graus na escala Richter, significa que ele foi uma movimentação mais violenta. Se ele for uma chacoalhada mais violenta, ele tende a gerar mais impactos, mas não é só isso. A gente tem ainda dois conceitinhos aqui para ver na tela, que são chamados hipocentro e o epicentro do terremoto. O que é isso? Vamos lá. O epicentro do terremoto, a gente pode olhar aqui nessa imagem, é a primeira parte na superfície onde você sente o terremoto. Ou seja, aquela onda, ela começou lá embaixo, no hipocentro ou foco, tá?
Foco é um sinônimo para hipocentro. O hipocentro do terremoto é onde ele começa lá embaixo. É onde ele começou, onde o sismo foi iniciado lá no interior da Terra. Então, assim, o tremor começou por conta de algum desencaixe, alguma movimentação lá na parte de dentro, e esse é o chamado hipocentro do terremoto. Quando esse tremor, essa onda, começa a ser sentida aqui em cima, ela começa a ser sentida na superfície da crosta, aí a gente tem o que a gente chama de epicentro do terremoto. Então vamos pensar, como é que essa história de hipocentro e epicentro pode produzir para a gente uma, digamos, uma pegadinha a respeito de terremotos? A gente pode pensar no epicentro como uma área em que para o terremoto ser mais problemático eu preciso estar próximo, e no hipocentro, em uma área em que para o terremoto ser mais violento, gerar mais impacto, eu preciso ter um hipocentro mais raso. Como assim, gente? Não entendi. Olha só, se você tem um terremoto com epicentro muito próximo, se você tem um terremoto em que o ponto onde ele é sentido na superfície, o ponto onde ele aqui em cima começa a abalar a superfície, ele está perto de onde você está, eu tenho um terremoto que pode gerar mais impacto. Vamos lá, imagina, acontece um terremoto de 9,7 graus na escala Richter, tipo o novo terremoto mais forte do mundo, no meio do deserto do Saara. Sim? No meio do deserto do Saara ocorre um tremor desse. Vamos contabilizar as vítimas. 3 escorpiões, um viajante, 2 camelos. Enfim, no meio do deserto do Saara, você não vai ter muita gente que vai sofrer diretamente com esse terremoto. Esse terremoto, se ele for de 9,7 graus numa escala que vai até 10, definitivamente ele vai ser um terremoto muito violento. Ele vai ser sentido em outras áreas? Até vai ser sentido em outras áreas, mas são áreas que estão distantes daquele epicentro. Então, se eu estou mais próximo de onde aconteceu ou mais distante, isso daí influencia. Tipo do Haiti. O terremoto do Haiti ele teve um epicentro muito mais próximo da capital e o terremoto do Japão ele já foi um pouco mais distante no mar. Tá? Mas olhando por outro lado, seria até, então o do Japão foi light, né? Porque o do Japão aconteceu lá no mar e foi se propagando até aqui. Não, porque se ele aconteceu lá no mar, teve tsunami, no Haiti não teve. Peraí, então teve tsunami no do Japão e matou só 16 mil pessoas, só não, né? Desculpe minhas 16 mil pessoas, mas frente a 240 mil que o Haiti matou, é um número pequeno, é um número moderado, né? E o do Haiti, sendo um terremoto mais fraco, como a gente colocou, e sem esse tsunami que seria mais uma coisa para agravar o problema do terremoto, como é que ele matou menos pessoas? Então a gente tem, por exemplo, essa questão do epicentro como um dos exemplos. Você tem ideia, o terremoto do Haiti ele não foi nem por choque de placas, por contato convergente, ele foi um arraste lateral, é o que a gente chama de transcorrência da placa tectônica. Então ele não era nem para ser uma coisa tão grave. Quais são os 2 principais fatores agravantes da quantidade de vítimas? O epicentro foi próximo à capital Porto Príncipe, então aconteceu numa área de densidade demográfica grande, né, com bastante concentração de pessoas, e os próprios problemas estruturais que o Haiti tem, né, os próprios problemas associados à pobreza do território que a gente viu ainda agora. A gente vai entender como no Japão é bastante diferente. O tal do hipocentro, a gente tem como imaginar se o terremoto, portanto, foi um terremoto próximo da superfície, o que a gente chamaria de terremoto raso, ou seja, se o tremor, aquele desencaixe que a gente falou, ele aconteceu próximo à área onde você está, o tremor ele chega muito mais forte perto de você. Né? Então, um terremoto raso é um terremoto mais perigoso. Ou se ele for um terremoto profundo, se ele aconteceu numa área mais profunda da crosta. Então, até ele chegar na superfície, ele é uma onda que já foi se dissipando. A gente pode considerar aqui esses 3 elementos físicos para definir a mortalidade de um terremoto. A intensidade do sismo, né, o primeiro deles, a força do terremoto de fato, a violência que o terremoto oferece. Além disso, se o hipocentro dele, se o foco do terremoto dele, como a gente tinha marcado aqui na imagem anterior, se o hipocentro ele é raso ou se ele é profundo, ou seja, a profundidade do hipocentro, onde o terremoto começou, e onde essa onda começa a ser sentida lá em cima, que é o que a gente chama de epicentro, se ele está próximo ou não de onde você está. Então esses são os fatores físicos que a gente pode considerar para essa questão do terremoto. A gente pode pensar então nas questões de infraestrutura, que não deu para a gente fugir muito, né? A gente já comentou algumas coisas até agora sobre a questão da infraestrutura. Podemos pensar serviços de emergência, a informação das pessoas, grau de informação, o preparo das edificações, da construção civil. São muitas coisas que vão influenciar nessa quantidade de vítimas também. Por exemplo, serviços de emergência.
que a PM do Rio de Janeiro ou de um outro estado do Brasil vai fazer no caso de um terremoto em termos de ordem pública. O que as ambulâncias, o que o Corpo de Bombeiros vai fazer no caso de um terremoto no Rio de Janeiro, terremoto em São Paulo, no Espírito Santo, em Minas Gerais, em qualquer estado brasileiro, se eles não estão preparados para eventos desse tipo. Ah, então você está dizendo que é uma incompetência. Tá bem, mas eu estou dizendo que não há um preparo porque, de fato, não é um evento que ocorre muito no Brasil. Então você vai treinar, por exemplo, uma força armada, você vai treinar uma força de resgate para quê? Para outras situações que são mais comuns no Brasil, né? Tudo bem. Agora, no Haiti é tão comum ter terremoto como no Japão. Só que você imagina, qual a diferença dos serviços de emergência, de atendimento a essa população ferida num terremoto, num país que a gente tem uma crise de cólera até um ano depois do terremoto, como você viu naquela questão, e no Japão um desenvolvimento muito maior. Então pensa, o serviço de emergência ele vai determinar, então, se eu vou conseguir ajudar a população com uma eficácia grande ou não, né? O que a gente pode pensar aqui, também, além de outras coisas, a questão do grau de informação popular. Você pensa, por exemplo, o que crianças japonesas vão aprender na escola em termos de primeiros socorros, em termos de coisas que eles têm que entender para a sua vivência? Vão entender primeiros socorros, vão entender tudo aquilo que as crianças brasileiras, teoricamente, também teriam que aprender, mas, além disso, você tem a criança japonesa lá ouvindo certinho o que ela fazia em caso de terremoto. Eu não me lembro de ter aprendido isso na escola, provavelmente nem você, porque não é uma coisa que ocorre frequentemente no Brasil. Mas também ocorre frequentemente no Haiti. No Haiti você tem uma taxa de analfabetismo enorme. Você acha que na escola ensinaram todas as crianças haitianas a, no caso de terremoto, o que fazer? Tá? Primeira coisa em caso de terremoto, por exemplo, a maioria das pessoas corre um terremoto no centro da cidade onde você mora. Tá? A maioria das pessoas, começou a tremer e tal, vou para baixo de alguma coisa. Aí você vai para baixo de uma ponte se esconder, e cai a ponte em cima de você. Tá? Então, assim, primeira coisa que você deveria fazer, ir para uma área descampada e deitar no chão. Deitado você não cai, tá? Primeira regra para um terremoto. Mas como é que você ia saber disso? Você ia saber disso só se informando a respeito disso por si próprio, né? Você não tem um preparo para isso no Brasil, porque não ocorre no Brasil. Mas no Haiti ocorre terremoto com uma intensidade igual ao do Japão, mas com um serviço de educação que não é eficiente, a própria população cresce também com o mesmo despreparo que você tem no Brasil, mas no Brasil não te gera tantos problemas, né? Então o próprio grau de informação, as políticas de conscientização, no Brasil você vê o quê? Conscientização tipo um pré-carnaval. Cuidado com o terremoto na área de praia. Não, use camisinha, não dirija e beba ao mesmo tempo. Então, coisas que ocorrem em termos de problemas naquela época do ano e que as pessoas são levadas por uma, digamos, propaganda do Estado, para uma tentativa de conscientização do Estado, a cometer menos um delito, uma batida de carro, dirigir alcoolizado e tal, sexo sem proteção, coisas que são comuns naquela época do carnaval. Você não ouve, tome cuidado com o terremoto onde você está indo. Não, porque não é uma coisa presente. No Haiti deveria, né? Não no carnaval, só um exemplo no Brasil, mas no Haiti deveria haver essa conscientização a todo momento, mas é o país mais pobre da América. Aí como é que você vai querer que, se grande parte da população passa fome, é analfabeta e por aí vai, você pensar numa preparação nesse nível? Então não dá para você pensar nisso num país tão pobre. E o preparo das edificações também, né, gente? O preparo da construção civil, você viu isso naquela própria estrada lá que apareceu na outra imagem. A estrada sendo reconstruída em 6 dias. A estrada quebrou, um ano depois o Haiti ainda estava com epidemia de cólera, por conta de problemas sociais que foram agravados pelo terremoto. 6 dias depois aquela estrada japonesa já estava reconstruída. Então você percebe que o preparo tanto da engenharia do próprio Estado, de empresas que se associam ao Estado, tanto quanto o preparo das estruturas que já existem, são muito fortes. Então esse preparo, por exemplo, no Japão você tem algumas regras básicas para repartições públicas, para escolas japonesas, por exemplo, associadas à presença de janelas, de mobília. Tem uma série de regrinhas que, no caso japonês, não estão nem ligadas à construção civil de fato, mas são regrinhas que ajudam a minimizar o número de feridos ou de vítimas. Tipo, escola no Japão, shopping, repartição pública, áreas que concentram muitas pessoas, ambientes públicos que concentram muita gente, mobília tem que ser chumbada no chão, tá? Então, tipo, teve um terremoto aí na sala onde você está agora. No Brasil, como não tem terremoto, vai voar cadeira em cima da televisão, vai acontecer um monte de coisa se houvesse um terremoto muito forte.
No Japão, a criança já se agarra na própria cadeira e ela já consegue, como a cadeira está chumbada, ficar ali presa, né? Então, uma coisa mais preparada porque cria-se essa regra. No Brasil, tranquilo, mas no Haiti, você acha que tem isso? Mal tem escola. Então, se o país tem um problema social desse tamanho, você não vai ter investimentos nesse sentido para promover tantas alterações. Outra coisa, presença de janelas, janelas de vidro, como é bastante comum em todo canto do mundo. Áreas onde tem muito terremoto, é comum, como é no Japão, em algumas áreas de repartições públicas, de shoppings principalmente, proibirem a presença de vidro nas janelas. É acrílico. Porque acrílico cai na sua cabeça e deixa um galo na sua cabeça. Vidro quebra, fica um monte de cacos e corta você e te gera ferimentos maiores, né? Então a gente pode pensar exatamente em tentativas pequenas de você fazer com que aquele número de vítimas, aquele número de feridos até sejam menores. Mas também coisas mais mirabolantes ligadas à estrutura. No Japão você cansa de ver, você coloca na internet, prédio balançando no Japão durante o terremoto, você repara, um prédio que tem mola. A estrutura do prédio lá interna, a estrutura lá perto das pilastras, das vigas de sustentação no solo, elas têm, ao entorno das pilastras principais, molas. Então, assim, a parede é toda feita no entorno dessas molas. O máximo que vai acontecer quando está tremendo é quebrar o emboço daquela parede e vai surgir uma estrutura metálica ali dentro. E o prédio vai começar a bambear para lá e para cá. Ele sacode para um lado e para o outro, por quê? Porque ele é frágil? Não, porque ele é flexível para poder sustentar aquela movimentação durante o tremor. Aí, pô, compara você reconstruir um prédio de novo com você refazer algumas paredes lá de baixo, é melhor que quebre e que flexibilize do que, de fato, eu ter um prédio vindo ao chão, né? Então, você tem uma coisa que definitivamente vai ser, assim, um fator a mais para você ter um menor número de vítimas. O que a gente pode pensar além disso? Outra coisa que é bastante interessante no Japão, acho que é a próxima imagem que mostra isso. Aqui, para não ter que ficar fazendo os gestos. Isso daqui que eu acho sensacional. Esse peso que tenta, assim, anular os movimentos do prédio. Ali, peso que cancela os movimentos. Instalado no topo, compensa as oscilações do edifício. É uma espécie de um pêndulo que existe na parte de cima do edifício, onde você tem uma bola de aço gigante, que se o prédio dá uma tremida para um lado, o pêndulo vai acompanhar ele e depois vai retornar. Olha para aqui agora para mim, gente. Vamos lá. Olha aqui. Se você tem um pêndulo lá em cima do prédio e o prédio começa a bambear para um lado, o pêndulo vai junto com ele. Quando o pêndulo volta, já que ele está preso numa estrutura solta, numa corrente, quando ele volta, ele puxa o prédio para o lugar. Então, quer dizer, eles criaram tipo uma gangorrazinha em cima do prédio para que quando o prédio vai para um lugar, o pêndulo vá junto e a própria movimentação, quando a corrente chega no limite dela, é retornar e puxar o prédio de volta para o eixo dele. Então, assim, os caras chegam a um grau de preparo da construção civil que chega a ser fantástico, né? Você olha outros exemplos, as paredes com amortecedores, a suspensão lá no alicerce, como eu falei, são eventos que vão fazer com que haja um tremor e esse tremor não gere os mesmos impactos que possam acontecer em outras áreas. Então, definitivamente, você pode pensar, lá há um preparo de estrutura, lá há um preparo da construção civil, algumas regras que estão associadas a isso, e no Haiti não. Essa diferenciação toda, não somente em termos de eventos que estejam ligados ao próprio tremor, mas também em relação à estrutura de dentro do terremoto, a gente pode pensar, de dentro da área onde está tendo um terremoto, a gente pode pensar que isso muda muito o número de vítimas. Então, relembrando lá os dados que eu já dei para você. O terremoto do Japão, em 2011, ele na escala Richter e ele matou cerca de 16 mil pessoas. Tá? O terremoto do Haiti, em 2010, um ano antes, ele teve 7,3 graus na escala, ele matou cerca de 240 terremoto mais do que um terremoto mais forte. Vamos lá, fatores físicos. O do Haiti é o epicentro, né? Mas em contrapartida do Japão teve o tsunami depois e o do foi mais ou menos equilibrado em termos de existência. Uma série de regras o número de vítimas. Ajuda
ajuda humanitária dentro do Haiti, tamanha a pobreza do país, vem um evento desse tipo, dessa magnitude, agrava todos os problemas sociais que ocorrem. As pessoas são as pessoas que morreram durante o terremoto. Depois disso, a pobreza, a miséria, as doenças, como vocês viram naquela questão, a própria cólera, que ficou 1 ano no Haiti como uma presença diária na vida das pessoas, gerou uma série de secundárias, assim, indiretas em relação ao tremor, em relação ao terremoto. Então, o que a gente vê, de fato, é uma diferença muito grande entre os dois eventos, até em termos de preparo. Então, acho que esse é o grande foco e a gente conseguiu fazer junto essa análise tanto física quanto de estrutura dos terremotos. Tá bem? Espero que tenha sido proveitoso para todos.